Nos dias de hoje, é notório passar por algumas edificações e encontrar esta configuração de vigas. Vigas com uma, duas, três, quatro, cinco, seis armaduras, né? Onde ao meio da viga é colocada uma armadura. Será que é a configuração correta para a viga? Essa é a questão que vamos responder hoje. Para quem não me conhece, eu sou Luís Félix de Souza, sou engenheiro civil e no vídeo de hoje falaremos sobre armaduras de vigas. Ok, antes de a gente iniciar a falar de armaduras, temos de saber quais são os esforços que atuam nesta viga. Eu trouxe aqui um modelo de viga que é representado por um apoio, dois apoios e aqui uma consola. Ou seja, tenho uma viga com dois apoios e uma consola. Então, quais são os esforços que atuariam nesta viga? Se eu fizesse, por exemplo, um corte ao meio desta viga, né, um corte transversal, eu iria notar que nesta viga teria um esforço normal, que atua de uma forma paralela à viga, teria um esforço transverso, que atua de uma forma perpendicular ou oblíqua à viga, e também teria um momento fletor que atuaria nesta viga. Então, são três esforços que atuam nesta viga. Nesse caso, esforço normal, um esforço transverso e um momento fletor. Mas, olhando para o seu diagrama, uma viga com dois apoios, neste caso uma consola, quais são os possíveis diagramas de momento que nós podíamos ter nesta viga? Teríamos aqui nesta parte, se aqui for o momento for nulo aqui neste campo, teríamos um momento positivo aqui abaixo, teria um momento positivo, e aqui este momento positivo poderia causar outro momento negativo este lado por motivo deste pilar. Então teríamos um momento positivo aqui, um momento negativo deste lado e neste lado teríamos um momento nulo praticamente, né? Seria um diagrama desta natureza. Então, são estes momentos que vão trazer aquilo que seria a representação das armaduras. Por quê? Porque as armaduras são colocadas para poder vencer estes momentos. Nesta parte de baixo, se eu tenho momento positivo, automaticamente também poderia ter armaduras positivas. Okay? Nesta parte, neste canto, se eu tenho momento negativo, automaticamente teria aqui armaduras negativas. E tenho aqui armaduras que, neste caso, iriam ajudar-me a vencer o esforço transverso, que são os estribos. Então, em vigas, temos armaduras positivas, armaduras negativas e estribos, sem falar também das armaduras que são designadas por porta-estribos, para além de armaduras de pele. Então, de uma forma resumida, temos que considerar em vigas armaduras positivas, armaduras negativas, estribos, porta-estribos e armaduras de pele. Então, vou explicar basicamente como é que funciona, ou seja, qual é a utilidade de cada armadura. As armaduras positivas servem para vencer momentos positivos. As armaduras negativas que estarão aqui servem para vencer os momentos negativos. E os estribos servem para vencer os esforços transversos. Mas aí, engenheiro, para que servem os porta-estribos? E para que servem armaduras de pele? É esta precisamente que eu vou explicar agora. Neste canto, por exemplo, eu tinha aqui um momento positivo, nesta parte, né? Tendo aqui um momento positivo, automaticamente a minha intenção é vencer este vão positivo. Esse vão, em meu momento, é positivo. A minha intenção, o meu intuito é vencer com armaduras, ou seja, tenho que colocar armaduras para poder vencer esta tração. Visto que aqui essa zona teria uma compressão e a parte de baixo terei uma tração. Então, colocando essas armaduras aqui abaixo, que irão vencer este momento positivo, se não tivesse armaduras aqui acima, não teria como amarrar esse estribo.
Por isso, esses são ditos apenas porta-estribos, só para esta zona em que tem um momento positivo. Mas já nesta zona, onde o momento é negativo, automaticamente meus porta-estribos passam a ser este de baixo, porque é uma armadura sem função estrutural. Assim também como esta armadura aqui, a partir deste canto até este, é uma armadura sem função estrutural. Apenas são porta-estribos para poder me ajudar a armar a minha armadura. Ok. Sabendo disto então, para que servem as armaduras de pele? E qual é o local onde devemos colocar essa armadura de pele? Atenção, vou já adiantando dizer que em vigas, se nós fizermos um corte em vigas, existe uma área em que temos uma compressão e a parte de baixo, por exemplo, nesta área teria uma tração. Ou seja, teria uma compressão por cima e uma tração por baixo. Diferentemente desta zona aqui, onde teria momento negativo, onde teria compressão por baixo e tração por cima. Então, essas armaduras negativas, positivas, todas elas são para vencer a parte tracionada. Porque a parte comprimida já é suportada pelo próprio betão. Como sabemos que o betão resiste perfeitamente à compressão, mas é muito frágil à tração. Por isso colocamos armaduras para poder vencer a parte tracionada. Então, nesta zona que tem, nessa zona tracionada, nós colocamos armaduras positivas para poder vencer a área de tração, mas também como nessa zona aqui tracionada também colocamos armaduras negativas, ok? Então, as armaduras de pele nós devemos colocar na zona tracionada. Por quê? Porque a idealização da utilização de armaduras de pele é para reduzir fissuras na zona tracionada, ok? Então, as armaduras de pele servem para reduzir fissuras na zona tracionada da viga, ok? Então, praticamente, nesta área do meio, chama-se linha neutra. É uma área em que não há atuação de nenhum esforço. Temos uma parte comprimida, temos uma parte tracionada, mas temos uma área aqui em que os esforços são nulos. E esta área designa-se por linha neutra, ok? Os calculistas usam essa área para poder passar, por exemplo, a tubagem de água e mais outros componentes. Aqui para fazer furos, para poder passar alguma componente hidráulica ou eletrônica, muito mais. Então, o que significa isto? Isto significa dizer que esta armadura aqui ao meio não tem nenhuma importância. É praticamente um gasto de valor por parte do proprietário, por má orientação dos técnicos. Mas há um porém aqui que devia se calhar ficar claro, porque podemos estar a fazer confusão. Existem armaduras de segunda camada, ok? Segunda e terceira camada pode existir. O que são armaduras de segunda e terceira camada, engenheiro? Vejamos no seguinte, tendo aqui nosso esforço de tração nesta área, ou seja, temos aqui um momento positivo, se calhar uma camada só de armadura, ou seja, uma fila só de armadura, poderia não ser suficiente para poder vencer esse esforço, que poderia se calhar obrigar a acrescentar mais outra camada de armadura, ok? Colocando mais outra camada de armadura, se calhar assim poderíamos vencer o esforço. Isso possivelmente iremos verificar facilmente quando nós irmos para o CIPCAD, onde eu vou ilustrar a variação dessas armaduras, para ver como é que vão atuar os esforços, como é que o momento vai se esforçar, como é que o momento vai se comportar, assim como também como é que o esforço inverso vai se comportar se nós acrescentar ou remover os estribos. Então, esta é praticamente uma idealização de como é que funciona os esforços e uma viga, ou seja, como é que deviam ser armadas as vigas. Esta é praticamente uma aula que também dá início ao curso de dimensionamento de estruturas de betão armado utilizando o programa CIPCAD. Então, é praticamente estas armaduras que nós iremos encontrar lá no CIPCAD.
Se gosta de nossas aulas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sino de notificações, assim não irás perder nenhuma aula relacionada a este